Bem-vindos ao canal no Vale da Vitória com o pastor Edilson. Espero que você e sua casa sejam tremendamente abençoados pela pregação da palavra nesta hora, em nome de Jesus. Eu quero ler com você o texto que se encontra em Josué capítulo 24, verso de número 15. Josué 24, 15. E no decorrer da mensagem eu vou fazer menção, e nós haveremos de ler também um outro texto, e esse outro texto servirá para explicar esse texto que estamos lendo agora. Pois bem, Josué capítulo 24, verso de número 15, diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja casa habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que você guarde, escolher hoje a quem servais, guarde em sua mente essa pequena frase daqui do texto que lemos. Escolher hoje a quem servais. Por quê? Porque nós falaremos sobre as consequências da escolha das escolhas. A consequência da escolha das escolhas. E quando a gente usa frases dessa natureza, como por exemplo, se tratando de Jesus, o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, nós estamos querendo dizer que é o principal mestre entre os mestres, é o principal Senhor entre os senhores. E quando eu digo as consequências da escolha das escolhas, estou dizendo que é a principal escolha entre as escolhas, a escolha mais importante. E eu quero tratar exatamente das consequências desta escolha mais importante de nossa vida, que é escolher a quem vamos servir, como temos lido no texto. Qual que era o quadro que se encontrava quando se deu lugar a esta palavra, a este discurso de Josué junto aos israelitas daquele momento? Josué é agora o grande líder do povo de Israel. Por quê? Pois Moisés havia morrido. Ele, Josué, instrui o povo a que se mantivesse fiel a Deus dentro desta nova terra que haviam conquistado. E após a instrução, ele pede a eles que façam as suas escolhas. Se queriam servir aos deuses estranhos ou ao Deus vivo e verdadeiro. Apesar de terem dito com toda ênfase que escolheriam o Senhor, suas práticas posteriores mostraram o quê? Mostraram o contrário. O que resultou em grandes sofrimentos e, por fim, o cativeiro. Houve consequências. Nós veremos, tanto através do texto principal, como do outro que haverei de ler, como já mencionei, as consequências da escolha das escolhas, que foi o quê? A que Senhor servir. Quais foram e quais são as consequências para hoje na vida do ser humano mediante essa escolha, dependendo de que escolha ele fará diante desta situação que ele precisa se posicionar e não tem como ficar na neutralidade. Nós haveremos de falar, como temos feito em nossos vídeos, de dois pontos apenas, para que não sejamos cansativos, sem perder a objetividade daquilo que queremos falar. Primeiro ponto: consequências aqui na terra. Consequências aqui na terra. Pois bem, agora então nós faremos uso do próximo texto da nossa leitura, que é Romanos 6, verso 16, diz: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da desobediência para a justiça? Primeira coisa, queridos, tratando desta parte de consequências aqui na terra, é que quando a pessoa decide a quem ela vai servir, qual será o seu Senhor aqui na terra, isso determina a quem servir. Por isso que o apóstolo Paulo ele faz essa pergunta: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Então, a obediência determinará quem é o Senhor daquela pessoa. Há pessoas que elas não querem dizer que são servos do pecado e, consequentemente, estão
de uma maneira direta ou indireta, estão servindo ao diabo, elas não gostam de ouvir isso. Elas vivem uma vida contrária à vontade de Deus, fazendo coisas que não louvam a Deus, mas não querem ser ditas ou serem chamadas de filhos da ira, de pessoas do mundo. Consequentemente, dependendo do nível de entendimento, sim, elas podem até ouvir que são filhas do diabo, como Jesus disse para um grupo de religiosos que tinha entendimento, não é? Mas fato é que a pessoa é servo de quem ela serve. Mas isso é muito óbvio, sim, é óbvio para falarmos, mas muitas vezes as pessoas estão tendo uma vida torta, fora do eixo, contrária à vontade de Deus, mas elas não querem ser chamadas filhas do diabo. Elas não querem ouvir que elas estão fazendo a vontade do diabo. Como aquelas que são servas de Deus, são filhas de Deus, elas demonstram isso, filhas e filhas de Deus, mediante a vida que elas têm. Então, a vida que a pessoa tem, a quem ela obedece, determina quem é o Senhor dela. Não tem como dizer de maneira diferente. E, portanto, então, essa escolha determina a quem servir. Então, mediante a vida que eu tenho, determina ou demonstra a quem eu sirvo. Então, a vida da pessoa, o estilo de vida da pessoa, como ela anda, quais são suas práticas, quais são seus princípios. Se são princípios da palavra de Deus, então sim, ela pode dizer que ela é uma filha de Deus. Mas se são princípios mundanos, não, ela não pode dizer que ela é filha de Deus. Ela está vivendo conforme Deus desse século. E portanto, então, a Bíblia classifica essas pessoas como filhas do diabo, uma vez que elas têm entendimento claro do que é a vontade de Deus e do que é a vontade do diabo. Pois bem, determina também como servir. Se a sua escolha determina a quem você está servindo, determina também como você servirá. Como aí nós podemos ver ainda no verso 16. E haveremos sempre de trabalhar esse versículo, como eu disse, para explicar o primeiro lido. O texto diz: sois servos daquele a quem obedeceis. Falo já do meio do versículo para frente. E ele diz: ou do pecado, ou da obediência. Ou do pecado ou da obediência. Tem uma outra parte, mas essa outra parte ela nos importa na sequência da explicação da palavra. Ou do pecado ou da obediência. Eu já falei um pouco aqui, quando falei que o jeito que a gente vive determina quem é o nosso Senhor, e esse jeito está agora sendo explicado aqui, determina como servir. Então, se o seu Senhor, se o meu Senhor realmente é Deus, ou se o Senhor daquela pessoa é o diabo, é o Deus desse século, isso será determinado de como essa pessoa serve. A obediência, ela é o jeito de servir a Deus. Você quer servir a Deus? Você quer agradar o coração de Deus? Obedeça a sua palavra. Ante a obediência, procure buscar a palavra de Deus para a sua vida. Procure se amoldar dentro da vontade de Deus. Procure entrar na forma do Senhor, como a própria Bíblia diz em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não entre na forma do mundo, não adote o modelo de vida do mundo, o padrão de vida do mundo, antes aceite o padrão de vida, o modelo, a forma da palavra de Deus. Isso é conformar, tomar a forma, e não ou se toma a forma da palavra de Deus, da vontade de Deus, ou toma-se a forma da palavra do mundo, consequentemente do Deus deste mundo, Satanás. Então, queridos, determina como servir. E quando a pessoa vive uma vida de pecado, ela está servindo o diabo, porque esta é a forma de servir o diabo. Haja visto que a palavra pecado significa no original errar o alvo. Ou seja, Deus determinou uma direção, e se andamos em outra direção, nós estamos pecando, porque não estamos no alvo, não estamos no centro, não estamos dentro do objetivo de Deus para nós. Ou estamos dentro do objetivo de Deus, ou estamos no alvo do objetivo de Deus, ou estamos caminhando conforme a vontade de Deus, ou não estamos. Então, portanto, determina como servir. Servimos a Deus obedecendo a sua palavra, e servimos ao diabo pelo pecado, ou seja, desobedecendo a Deus. Então, daí nós podemos então determinar ou dizer quem é o nosso Senhor pelo tipo de vida que temos, ou o tipo de serviço. O serviço aqui, obediência à palavra, estamos então servindo a Deus. Desobediência, que é o pecado, estamos servindo ao diabo.
Pois bem, vamos então entrar no segundo ponto de nossa mensagem: consequências na eternidade. Consequências na eternidade. Determina qual será o lar. Verso 16. Do pecado, desculpe irmãos, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Por isso que eu disse para vocês que parte do versículo seria lido ou ele seria explicado na sequência, porque dizia respeito ao segundo ponto. Então, veja bem: morte, o pecado, a obediência. O pecado leva à morte, a obediência leva à justiça. Então determina qual será o lar, porque aqui nós precisamos pensar de maneira mais geral dentro das Escrituras. A morte, a pessoa que está longe de Deus, ela está espiritualmente morta, e se ela morre, estando espiritualmente morta, se ela morre fisicamente, ela estará eternamente morta. É a morte eterna. Então morte no original significa separação de Deus. Então se a pessoa viva fisicamente, ela está espiritualmente separada, distanciada de Deus, e se ela morre fisicamente distanciada de Deus, ela estará eternamente distanciada de Deus. Então o lar dela será, não temos como dizer outra coisa. Se morre distanciado de Deus, será o inferno. Se morre em comunhão com Deus, será o céu. Portanto, se a pessoa está estando viva fisicamente, ela está espiritualmente ligada a Deus, aliançada a Deus através de Jesus. Se ela morre fisicamente, estando espiritualmente viva em comunhão com Deus, ela estará eternamente em comunhão com Deus, ou seja, a vida eterna. E determina como será o lar. Não precisamos falar muito. Quando falamos de céu, toda lágrima será enxuta, não haverá pranto, não haverá dor, como o Apocalipse escreve. Mas quando nós falamos do inferno, Jesus fala muito sobre ele. Lá é onde o fogo nunca apaga, o verme nunca morre. Então uma coisa determina a outra. O lar que a pessoa terá, lá então também determinará como será esse lar. Pois bem, amados, nós concluímos dizendo: uma das maiores dádivas dadas por Deus ao ser humano é o poder da escolha. Portanto, façamos bom uso dela aqui na terra, para que possamos usufruir dos seus plenos resultados na eternidade. Façamos uso dela aqui na terra, para que possamos usufruir dos plenos benefícios da eternidade. Ou seja, se faço bom uso, se eu caminho com Jesus, se eu aceito Jesus e permaneço firme com Ele, caminhando com Ele, eu fiz uma boa escolha, eu escolhi servir ao Senhor, Criador de todas as coisas, e assim então eu serei beneficiado. Deus cuidará de mim aqui na terra, e eu estarei eternamente com Ele no céu, num pleno uso. Mas se eu rejeito aqui, então a eternidade será uma eternidade de sofrimento, distanciada de Deus. E deixa eu te contar uma historinha rapidamente aqui, na conclusão dessa mensagem. Conta-se que tinha um muro, de um lado estava o diabo, do outro estava um anjo, e no meio deste muro um ser humano que andava, e toda hora o anjo dizia: passa para cá, e o ser humano não o fazia. Porém o diabo se mantinha calado. E então assim, essa pessoa perguntou para ele: por que você, diabo, não me chama para passar para o seu lado? Eu não tenho importância para você? Ele falou: sim, você tem. Então por que você não me chama? O diabo disse: porque na verdade quem está em cima do muro, esse é meu. Então não há meio termo, nós precisamos decidir de que lado nós estamos. E se estamos indecisos, não estamos do lado de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, trazendo cura, libertação e restauração para você e toda a sua casa, no santo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Lembre-se, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e compartilhe o vídeo para a glória de Deus.